Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu converso com a jornalista e produtora de conteúdo Giovana Beltrão. Eu gosto de ter essa liberdade, eu acho que assim, eu tento manter um esqueleto de horário. Por exemplo, eu uso parte da minha manhã pra mim. Mas é isso, assim, quando você tá indo num festival de música, por exemplo, pra cobrir um evento, você não tá indo lá pra se divertir, você tá indo pra ficar correndo atrás de artista pra poder entrevistar. Não que você já tenha que entrar num negócio pensando que vai dar errado, que você vai tomar um calote ou alguma coisa assim, mas aprender a se proteger, né? Oi, Giovana. Oi, Lucas, tudo bom? Tudo bem e contigo? E joia. Eu agradeço muito por você ter disponibilizado um tempinho aí pra falar comigo. Eu que agradeço o convite, tô super animada. Eu quero começar então te perguntando como que você virou freela? Nossa, longa história. Mas, assim, eu fiz faculdade de jornalismo e no jornalismo mesmo eu já meio que comecei a fazer estágio já como freelancer, assim. Eu não fiz estágio pela faculdade, fui fazendo por fora, assim. Depois que eu saí da faculdade também, eu fazia meio que uns freelas fixos e tudo mais, assim. E um ano depois que eu terminei a faculdade, eu fui para Florianópolis fazer mestrado, lá na UFSC. E aí eu tinha bolsa CAPES e tal, então eu não podia trabalhar, né? Não podia ter vínculo empregatício. A maioria do tempo que eu fiquei no mestrado, eu fiquei só com a bolsa mesmo. Eu não trabalhava, não fazia freela nem nada, eu fiquei só por conta da pesquisa. Mas aí, no final do mestrado, assim, faltavam uns 3, 4 meses para eu terminar, a universidade entrou em greve. E isso acabou afetando as minhas finanças. Eu conseguia viver com o dinheiro da bolsa porque tinha RU, tinha biblioteca, então não precisava comprar livros e tudo mais. E quando entrou de greve, isso tudo acabou, né? O RU parou de funcionar, a biblioteca ficou fechada. E aí, assim, as bolsas de mestrado, de pesquisa do governo federal, quando elas existiam, agora tá bem escasso, mas assim, elas são de 24 meses. Então, assim, a partir do momento que você entra no mestrado, você tem a bolsa por 24 meses. E aí ela passa para outra pessoa. Se você não conseguir terminar, você tem que terminar sem bolsa, por conta própria. Como eu morava, né, mudei de estado e tudo mais, eu não tinha ninguém lá em Florianópolis, só os amigos que eu fiz durante o mestrado, que era todo mundo também estudante, eu tomei a decisão de terminar mesmo, de não estender o mestrado. Então acabei gastando um pouco mais nessa época, com alimentação mesmo, tiveram livros que eu tive que comprar e tudo mais. Então eu peguei uns freelas para poder ajudar, né, com esse custo a mais que eu tive. Bem, depois disso eu voltei para Goiânia, que é onde eu moro até hoje. E depois disso eu já trabalhei com tudo que você imaginar na área de comunicação. Já trabalhei com movimento social, já trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em assessoria de comunicação da Universidade Federal de Goiás. E quando eu saí desse último emprego, que era na universidade, eu tentei procurar emprego formal e tal, mas não estava dando muito certo, eu resolvi trabalhar como freela mesmo. E aí tô até hoje, assim. Esse ano vai fazer 3 anos que eu tô trabalhando só como freela mesmo. Entendi. Antes do mestrado, como é que foram os clientes que você foi conseguindo? Saindo da faculdade de jornalismo, era mais jornalista mesmo ou você criava conteúdo para marca? Não, eu comecei a trabalhar com publicidade mesmo depois do mestrado só. Na verdade, assim, de toda a minha carreira profissional, eu só tenho 3 meses de carteira assinada, que foi uma agência que eu trabalhei quando eu voltei para Goiânia em 2015. E aí acabou que quando terminou o período de experiência, foi quando começou aquela crise econômica de 2015 e tal, o dólar começou a subir, eu acabei não ficando. Mas, assim, na verdade, quando eu estava na faculdade, eu fiz um estágio com uma empresa que era uma agência de comunicação, né? Não era necessariamente publicidade. E eles cobriam um evento, assim, fazia toda a comunicação de um evento que acontece na Chapada dos Veadeiros, aqui em Goiás, que chama Encontro de Culturas Tradicionais. E aí eles faziam um site, era uma empresa de design e comunicação, eles faziam o site e alimentavam o site com conteúdo, né, com cobertura de tudo que estava acontecendo, apresentavam os artistas. E é um evento muito legal, assim, ele dura 2 semanas, numa vila de 500 moradores, no meio da Chapada dos Veadeiros, e vão indígenas de todo o Brasil, vão grupos tradicionais, assim,
de tradições religiosas e populares do Brasil inteiro, até tipo da África. E aí eu fiz estágio com eles, então assim, para alimentar o site eles contratavam estagiários de jornalismo. Eu fui a primeira vez em 2009 e aí acabei indo de novo em 2010, em 2011. Em 2012 eu coordenei a equipe de estagiários. E aí nesse meio tempo, sempre que eles tinham trabalho disponível aqui em Goiânia, né, enquanto a gente não estava, porque o trabalho do encontro durava assim 3 meses por ano, né, enquanto a gente fazia o pré e durante o evento acontecendo, né. Então eu sempre trabalhei com eles, sempre que tinha alguma coisa aqui em Goiânia fora dessa época, eles me chamavam para trabalhar. Pelo que eu entendi, assim, você sempre teve uma certa autonomia, né? Porque mesmo nesses períodos de estágio, a criação de conteúdo era meio que cobrir o evento e escrever os textos. Sempre foi na área de escrita, assim. Eu já trabalhei com vários formatos de texto dentro da comunicação, assim, tanto que eu já trabalhei com publicidade, hoje eu trabalho com redes sociais. Então eu sempre fiz produção de texto, produção de conteúdo e às vezes uma vez ou outra com assessoria, né? Assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, que também é produção de texto, grande parte do trabalho. Nesse primeiro estágio, assim, nesses primeiros trabalhos, como que você chegou lá e como que até hoje você consegue clientes, assim? Então, esse primeiro foi o pessoal que tinha o Kaká, que era meu ex-chefe, ele anunciou numa comunidade de Orkut, eu sou antiga, que estava procurando estagiário, e eu mandei a mensagem para ele, e pediu para eu levar alguns textos que eu tivesse prontos e tudo mais, e assim, deu certo. A gente trabalhou a primeira vez junto, gostamos da dinâmica, fomos trabalhando. E até hoje a maioria dos meus clientes é assim, é indicação. Quando eu comecei a trabalhar lá em Floripa, que eu não tinha contato nenhum na cidade, nada que eu pudesse tentar, assim, eu usei o Orkana, já usei a Rock Content também, mas tipo, me serviu quando eu precisei, mas eu acabo sempre pegando cliente por indicação mesmo, gente que já trabalhou comigo que indica. E já eu tenho acho que uns 2 clientes, umas 2 pessoas que entraram em contato comigo pelo LinkedIn que deu certo, assim, de fazer algum trabalho junto. Nossa, que interessante. E hoje você tem uma cartela de clientes fixos, assim, você tem trabalhos recorrentes? Então, eu sei, eu tô ali na categoria do freela fixo, né? Eu presto serviço para uma agência de publicidade, que ela fica em Mineiros, que é uma cidade aqui do interior de Goiás, que ela é uma agência híbrida. Eles têm um escritório lá em Mineiros e tem gente trabalhando lá, mas também tem muita gente trabalhando, tem gente aqui em Goiânia, tem funcionário em São Paulo, colaborador, né? Em São Paulo, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, e eu atendo 3 clientes deles. Então, esse é fixo, já tem mais de 1 ano e meio que eu estou trabalhando com eles. E aí eu tenho outros, assim, tem um aparelho elétrico, que eu também já estou trabalhando com o Henrique já há mais de 1 ano. Antes a gente estava fazendo notícias, agora a gente está fazendo reportagens, e agora também eu vou ter uma coluna no aparelho. Já tenho, né? Quando esse sair já vai ter sido publicada. E tem os outros trabalhos, assim, com redes sociais também, outros clientes, alguns para escrever notícia, roteiro também, mas esses são mais pontuais, assim, tipo, não é sempre que estão acontecendo. A agência e o aparelho toda semana eu tenho que fazer alguma coisa, assim, deles. E você falou muito de variedade de lugares e tipos de trabalho que você já fez, né? Assim, dentro de uma agência, cobrindo um evento. Como você foi chegando em todos esses lugares, assim, e como você construiu um portfólio para ser chamada para esse tipo de trabalho? Eu acho que é muito do profissional de comunicação, assim. Um dos motivos que eu escolhi fazer jornalismo era essa variedade, assim, de formatos e de coisas que eu pudesse explorar. Eu meio que fico entediada e aí eu quero saber um pouco de tudo. E aí, sempre as oportunidades aparecem e eu vou indo, assim. Mas, sei lá, foi tudo meio que me chamaram pra fazer, se eu tinha coragem, e eu falei assim, tá, vamos. Entendi. E hoje você tem um portfólio? Eu não sei o quão comum é também mostrar trabalhos de que você já participou para conseguir novos clientes nessa área. Então, depende, né? Eu tenho um portfólio online, que ele fica numa plataforma que chama Clippings, que aí você pode colocar ou a URL ou você pode subir um PDF, por exemplo. Quando o cliente é meu, né, depende muito do trabalho.
Eu já tive cliente que eu trabalhei que o texto era meu, saía com o meu nome e tudo mais. Já teve cliente que eu trabalhei que o texto saía como da empresa, né? Esses, assim, eu posso conversar, mas os que tem meu nome, todos eu uso de portfólio, assim. Se alguém perguntar, o que você já escreveu, eu mando o link e falo, olha, tá tudo aqui. Né? Mas depende, igual com redes sociais, por exemplo, aí é mais difícil, né? Porque aí você tá escrevendo realmente pela empresa. Mas aí você pode pegar, assim, dados, né, da conta que você administra, você pode pegar ali relatórios e tudo mais, aí tampa o nome para não revelar a empresa e tal, caso você não tenha autorização para divulgar, e usa isso. Mas, assim, a maioria dos clientes que eu já trabalhei, todos deixam eu assinar o texto com o meu nome mesmo e utilizar depois como portfólio. E como que você faz para organizar, se você tem uma rotina ou não, para organizar esse fluxo, né? Que você tem alguns clientes, você falou que todas as semanas tem que produzir, outros são variáveis, e para equilibrar com a sua vida pessoal também. Eu acho que o legal de trabalhar como freelancer é essa liberdade de poder montar o seu horário, né? Igual quando eu trabalhei em agência mesmo, que eu tinha que ir, chegar na hora, chegar às 8 e sair às 6, era muito ruim, porque igual se eu tivesse um médico marcado, eu tinha que pedir autorização, e igual teve uma vez que eu pedi e eu já tinha agendado, era um médico que precisava agendar com muita antecedência, e aí meu chefe falou pra mim assim, pode ir, mas da próxima vez você marca para um final de semana. Ô, louco. Aí é meio complicado, né? Então eu gosto de ter essa liberdade. Eu acho que assim, eu tento manter um esqueleto de horário. Por exemplo, eu uso parte da minha manhã para mim, eu acordo cedo e eu vou nadar ou eu vou pra academia, dependendo do dia da semana. E aí eu gosto de tomar meu café da manhã com calma, tomar meu banho com calma. Eu começo a trabalhar ali por volta das 9h30 e aí eu tenho que trabalhar até a hora do almoço. E aí eu almoço, descanso um pouco e aí à tarde eu tenho que trabalhar. Meu sonho é chegar num dia em que 4 da tarde, 5 da tarde eu esteja livre. Ainda não cheguei nesse ponto, mas o objetivo é esse. Se eu tiver que fazer alguma coisa na rua, se eu tiver que ir numa reunião, alguma coisa assim, eu adapto e aí trabalho à noite e tal, assim, mas eu sei que eu tô trabalhando à noite porque eu não trabalhei de manhã, né? E assim você vai controlando, né? Eu tento me organizar semana a semana. Pego todos os compromissos que eu tenho ali, tudo que eu tenho que fazer, coisas da agência, por exemplo, as tarefas da agência, algumas são fixas. Então, toda semana eu sei que eu tenho que fazer um roteiro de posts para a internet e eu tenho que passar para o designer até tal dia. Então, eu tenho que trabalhar dentro dessa janela de tempo. E as outras que vão aparecendo eu vou encaixando até eu conseguir chegar num horário bom, assim. Quase sempre não sai como eu planejei, mas eu tento fazer tudo que eu planejei para a semana. E você trabalha de casa mesmo? Trabalho de casa. A maior parte do tempo, sim. Eu tenho família de pais separados, né? E aí meu pai mora numa cidade que é a 2h30 de Goiânia, mais ou menos. E aí eu tenho irmãos, minha irmã, meu irmão que moram lá, minha irmã tem filhos, né? Então às vezes eu vou para lá, para a cidade do meu pai. Aí que é outra vantagem para mim. Eu posso ir para lá e ficar uma semana lá, que eu não preciso me preocupar que eu vou estar matando serviço, ou vou estar deixando de fazer alguma coisa, né? Mas a maior parte do tempo de casa mesmo. Já tem uma estrutura aqui já toda feita, pensada para eu poder trabalhar de casa. Entendi. E hoje em dia você não cobre mais eventos também, como você chegou a fazer? Não, assim, às vezes quando aparece alguém, às vezes alguma empresa que está organizando, que está fazendo cobertura, entra em contato, mas já tem um tempo, assim, que eu não faço, que eu não fiz nenhuma cobertura de evento. Eu perguntei porque aí é um pouco mais caótico, né? Pra entrar na rotina, assim. Porque aí, assim, você tem que. O texto de cobertura, ele tem que ser entregue muito rápido, né? Senão ele deixa de ser relevante. Então, a última vez que eu fiz foi, acho que 2015. Foi um freela também. Tinha um site aqui em Goiânia que ele era especializado em cultura. Eu sempre curti muito essa parte de jornalismo cultural e tal. Foi a outra razão pela qual eu entrei no jornalismo. Eu queria, como toda pessoa que foi adolescente no início dos anos 2000, eu queria ser VJ da MTV. Então eu fiz jornalismo já pensando no jornalismo cultural. Mas é isso, assim, quando você tá indo num festival de música, por exemplo, para cobrir um evento, você não tá indo lá para se divertir, você tá indo para ficar correndo atrás de artista para poder entrevistar. Mas é um trampo legal também, se você gosta de música, né? Pra mim que gosta, eu entrevistei várias pessoas que eu sou fã, assim, da minha vida, e é bem legal. Mas é um texto que você tem que entregar muito rápido, e eu gosto de reportagens mais trabalhadas, assim, de fazer entrevista com calma e tal.
Até essa mudança recente do seu trabalho no aparelho elétrico, então, cabe dentro disso, né? Porque era bem mais constante, assim, pequenas notícias e várias vezes por dia, e agora são matérias mais complexas e mais longas. Na verdade foi um consenso meu e do Henrique, assim, quando ele entrou em contato comigo para ver se eu tinha interesse de trabalhar e tal, ele falou, não, vamos fazer as notícias, pelo menos uma por semana, e aí a ideia era que fosse aumentando depois. Mas o problema é que trabalhar com notícia, né, quando o site é pequeno, a concorrência é muito grande. Então, por exemplo, a gente tentava fazer as notícias mais completas, assim, né, várias fontes e tal, não fazer só uma tradução de alguma notícia de fora e tal. Mas aí tinha, por exemplo, o site do B9 tinha muito mais acesso, né? Porque já está há muito tempo, já é um site muito grande. Então ele falou: talvez era melhor a gente fazer umas pautas nossas mesmo, diminuir a quantidade de postagens e tal, porque mesmo sendo um site que não seja, né, o aparelho não é necessariamente um blog, né? Então ele não está assim, tá preocupado mais com o conteúdo do que com o marketing por trás, né? Mas você tem que pensar nisso também, né? Tem que pensar em acesso, em clique, em tudo mais. Aí ele falou, não, vai ter menos conteúdo, mas vai ser um conteúdo nosso, vai ser um conteúdo feito para o nosso público. E aí eu falei para ele, para mim é ótimo em todas as instâncias, porque até para o meu portfólio, né? Ter uma matéria que eu fui atrás, eu apurei e eu construí é muito mais, para mim é muito mais valioso. E você já chegou a fazer parcerias com outras pessoas? Assim, você tem uma rede de contatos de quando não dá para atender o volume de trabalho, alguma coisa do tipo? Assim, eu sempre tento passar para algum amigo meu que eu já conheço o trabalho, que eu já trabalhei antes. Eu tenho alguns amigos que estão na mesma situação que eu estive, de estar fazendo mestrado e não poder ter vínculo empregatício. Então, sempre quando tem alguma coisa que eu não consigo atender, eu passo para alguém. Entendi, mas trabalhar junto mesmo, acho que até pelas características do trabalho não é muito comum, né? Não, assim, às vezes você pode fazer matéria junto, é bem possível, é bem comum até, mas para mim nunca rolou, assim, quando eu trabalhava no Encontro de Culturas, eu já escrevi algumas em conjunto, assim, durante o evento, né? Porque, por exemplo, teve uma vez que teve um encontro de congadas, e tinham 4 grupos de congada, um de cada estado do Brasil. E nessas festas populares, assim, por mais que tenham várias semelhanças, tem muita coisa que é regional, né? Que eles vão mudando e vão colocando a própria identidade do lugar. Então, tava eu cobrindo 2 congadas e um amigo cobrindo 2. Aí a gente juntou um texto e fez um sobre as 4. Ah, faz sentido. Um texto grande demais para uma pessoa só, né? Porque aí era muita coisa para uma pessoa só fazer sozinha. Uhum. E aí, como que você lida com o fato de nunca ter tido uma entrada fixa? Se bem que você tem alguns clientes fixos, né, de tempos para cá, mas como que foi lidar com as finanças assim até isso se estabelecer e como que é hoje? Eu sempre tive freelas fixos, né? Eu sempre tive pelo menos um grande trabalho que fosse ali, vamos dizer assim, responsável por maior parte das minhas contas. Ah, eu entendi que era mais recente isso. Não, mesmo quando eu trabalhei com o Kaká antigamente, sempre foi assim. A gente não tinha vínculo empregatício, mas ele sempre falava: olha, esse trabalho vai durar tanto tempo. Vai durar 6 meses. A gente tem verba para fazer isso por 4 meses. Então eu já meio que sabia. E assim, eu era jovem, né? Tava acabando de sair da faculdade, não tinha assim muita pretensão de ser bem paga ainda. Depois, quando eu entrei no mestrado, eu tinha 22 anos, então. E aí eu recebi a bolsa, né? A bolsa CAPES. Então, por mais que não fosse muito dinheiro, era o suficiente para eu pagar meu aluguel e minhas contas e ficar tranquilo em Florianópolis. Quando eu voltei para Goiânia também, eu trabalhei um tempo num movimento social, mas acabei saindo. Eu trabalhei na agência 3 meses. Quando eu entrei na UFG, também eu sabia que ia ser mais ou menos um ano, assim, que era um projeto que eles tinham, que eram contratos, né? Não era para concursados. Então eu já meio que sabia quando foi chegando a época que eles iam ter que me mandar embora, que foi bem na época que teve aquele congelamento dos 20 anos e tal. Eu já meio que estava esperando também. Aí quando eu comecei a trabalhar na agência, que assim, eu fui construindo a relação, sabe? Hoje eu acho que, por mais que eu não tenha um vínculo empregatício com eles, eu já tenho um entrosamento muito bom com a equipe, eu já conheço bem os clientes, eu já consigo resolver os problemas dos clientes com mais agilidade e tal.
Então eu acho assim que se acontecer alguma coisa e eles não quiserem mais trabalhar comigo, eu meio que vou perceber também, ou vai ser alguma coisa que não tinha como eu controlar. Então vou levando. Se acontecer de acabar, eu procuro outro. Entendi. Mas então foi meio natural pra você lidar com a grana desse jeito, né? Foi relativamente parecido ao longo da sua carreira. É, assim, eu nunca tive 100% segura com questão financeira, com trabalho, assim, sempre dependeu bastante de mim, assim. E para mim, trabalhar desse jeito, as vantagens são maiores do que no vínculo empregatício. Então, para mim tá de boa, do jeito que tá. Sim, sim, faz sentido. E aí você tem algum plano de carreira, seja de curto ou de longo prazo, de clientes ou de algum evento que você gostaria de cobrir, alguma coisa que você gostaria de fazer, ou até uma produção autoral, sei lá? Cara, eu acho que como todo jornalista, eu tenho uma lista de pessoas que eu tenho vontade de entrevistar, uma bucket list de entrevistas. Mas assim, hoje eu tô feliz com onde eu tô, mas eu sei que eu não quero ficar aqui para sempre, assim. Algumas coisas que eu preciso organizar, assim, igual essa questão de organização financeira mesmo, é uma coisa que eu preciso sistematizar melhor, assim, essa coisa de separar finanças de empresa das finanças pessoais, essas coisas assim, que é o que eu pretendo fazer esse ano. Preciso fazer personal branding, eu preciso fazer um site que eu não tenho até hoje, sabe? Tem um monte de coisinha, assim, que eu preciso fazer, que eu sei que eu tenho que fazer. Mas a longo prazo, assim, eu quero ter uma relevância ou ter um nome legal o suficiente para trabalhar com alguns veículos que eu já admirava e que eu adoraria trabalhar com, tipo a Trip, a TPM. Mas, assim, eu quero desenvolver a minha carreira bem na área de freela mesmo, assim. E eu tenho vontade também de fazer doutorado, mas eu ainda não sei o quê, porque aí é uma pesquisa de 4 anos, é uma coisa que precisa ser muito pensada, porque tem muita chance de dar errado e tal. Mas é coisa mais pro futuro mesmo, assim. Entendi. Teve um momento em que você falou também, eu não tinha muita aspiração de ganhar bem até esse momento. Você sente que teve um marco assim que você falou, não, agora é mais sério, assim, sei lá, agora eu preciso de mais grana pra sustentar. Então, eu moro com a minha mãe até hoje. Mas assim, isso não é uma. Não falo isso assim como uma coisa ruim. Pra mim faz muito sentido, porque eu não sou casada, minha mãe também, ela é mãe solteira e tal, então. Pra que eu vou ter uma despesa completa e minha mãe ter uma despesa completa se a gente se dá super bem e a gente pode morar no mesmo apartamento? Então, assim, eu divido as despesas com a minha mãe, porque se eu tenho quase 30 anos, né, não faz sentido minha mãe pagar minhas contas pra mim. Mas quando eu saí do mestrado, quando eu terminei o mestrado, assim, que eu, tipo, agora acabou a bolsa, eu tenho que. Ou eu tenho que entrar num doutorado, ou eu tenho que arrumar emprego, me bateu uma bad, assim. Eu voltei para Goiânia, eu demorei uns 3 meses para conseguir arrumar meu primeiro trabalho pós-mestrado, assim. E aí tem uma coisa, né, no mercado de comunicação que, quer dizer, não sei nas outras áreas, mas no de jornalismo tem esse problema, assim. Formação acadêmica, especialização não tem muito valor para o mercado, tem valor para a academia. Se você continuar a fazer doutorado e for fazer concurso para dar aula em faculdade, para isso, mas o mercado não valoriza isso. As empresas teriam que te pagar mais porque você tem uma formação mais avançada. Uhum. E elas não vão, né? E elas não vão pagar mais se tem um monte de gente saindo da faculdade que vai aceitar receber pouco porque precisa de portfólio e precisa começar a construir a carreira. E isso me frustrou um pouco quando eu saí, assim, porque eu pensei que fosse ser pelo menos um pouco valorizado o fato de eu ter uma formação a mais. Mas foi a hora, assim, que me bateu uma bad, foi sair do mestrado e ter que procurar emprego. E aí, falando da academia, nunca foi um plano seu também dar aula ou alguma coisa relacionada à carreira acadêmica? Assim, eu dei aula enquanto eu estava fazendo o mestrado, né? Uma das coisas que você tem que fazer lá dentro. Eu já dei algumas oficinas também aqui em Goiânia e tal. Mas a parte que eu mais gosto, assim, foi porque eu entrei no mestrado, era da parte de pesquisa, né? De você pegar um tema ali, desenvolver uma pesquisa, entrar a fundo nele e tudo mais. Só que no Brasil, para você ser pesquisador, você tem que ser professor. Não tem como você separar as duas coisas. E dar aula também é uma coisa legal, mas também é uma coisa que dá trabalho. Dá trabalho você conseguir chegar nesse lugar, assim, porque você tem que fazer mestrado, você tem que fazer doutorado, e aí você tem que estudar para concurso, e aí você tem que passar no concurso, e aí que você começa a dar aula. Lógico que você pode dar aula em faculdades particulares também, né? Tem essa opção.
Mas a maioria das pessoas que entra pela possibilidade de fazer concurso e de ter um plano de carreira federal. Entendi, tem muito para entregar antes de ter algum retorno, na verdade, né? Eu tenho uma amiga que acabou de chegar da Espanha, foi fazer doutorado lá, e ela também tá nessa, assim, tá procurando emprego, porque ela não tem mais bolsa, e ela tá procurando concurso, onde tem concurso, para ela poder fazer, aí tem que trabalhar e estudar para o concurso. Tem outra amiga também que tá terminando, ela termina agora em fevereiro, aí na USP, o doutorado no cinema da USP. E aí também é a mesma coisa, termina o doutorado, você tem que já engatar em procurar emprego ou começar a estudar, ou os dois ao mesmo tempo. Equilibrar mercado e academia e estudo particular e tudo mais. É muito trampo, assim. E aí, eu queria te perguntar se teve alguma história ao longo de toda a sua trajetória aí de freela que foi marcante, alguma coisa que mudou o seu jeito de pensar em relação à sua carreira, alguma coisa do tipo. Nossa, várias, assim, tanto perrengues quanto coisas boas, assim. É... Uma das coisas legais de trabalhar com jornalismo é que você, com comunicação de maneira geral, é que você tem a oportunidade de conhecer várias pessoas e você tem a chance de conhecer pelo menos um pouco da história delas, né? Quando você faz uma entrevista, assim. Então, isso às vezes te coloca numa situações assim que você tem que parar e olhar e prestar atenção. E você sempre encontra uma lição, assim, igual no Encontro de Culturas mesmo. Eu fiz várias entrevistas legais lá, assim, algumas que eu tenho até hoje, assim, como minhas preferidas. Lá na Vila de São Jorge, que é onde acontece o festival, tem um artista plástico, que ele é de lá, e ele tem um problema psicológico, assim, o cérebro dele não se desenvolveu, ele tem um cérebro mais ou menos como de uma criança, assim. E aí, no segundo ano que eu fui para lá, eu não tinha nem me formado ainda, a coordenadora da equipe falou assim, não, vai lá na casa do Moacir entrevistar ele. E eu pensei assim, cara, como que eu vou fazer isso? Porque ele não conversa com ninguém, assim. Ele meio que fica assim, quando ele pinta na rua, ele se cobre com um lençol. Ele é bem arredio, assim, ele não confia nas pessoas. O fotógrafo foi comigo, porque toda a arte do site, toda a arte do evento é feita com as artes dele, com as pinturas dele. E aí eles precisavam tirar foto das pinturas novas, né? E aí o fotógrafo foi comigo. E aí, nossa, foi assim muito difícil até ele conseguir, até eu conseguir ganhar a confiança dele para poder fazer as perguntas e tal. E assim, até hoje é uma das matérias, assim, das coisas que eu fiz de quando eu era estudante que eu mais me orgulho, assim. De toda a minha carreira, na verdade. É porque, assim, seu texto vai mudando muito ao longo da vida, né? Quando eu pego meus textos da época de faculdade, assim, eu sinto muita vergonha. Mas, assim, que bom, né? Sinal que hoje eu escrevo melhor um pouco do que antes. Mas, nossa, já teve muita história, assim, já tive que fazer entrevista com intérprete, porque era um grupo da África que falava francês e eu não falo francês, então tive que fazer entrevista falando para intérprete, a intérprete traduzindo para mim, que também é muito estranho a primeira vez que você faz, assim, você demora para poder pegar o ritmo da coisa. Corta a fluidez da conversa, né, um pouco. Porque assim, demora muito, né, para a informação chegar, tanto para ela ir quanto para ela voltar. Demora para o entrevistado entender o que eu tô falando e demora para eu entender o que ele respondeu. Uhum. Então é muito difícil deixar isso legal, assim. Até quando foi essa vez, a gente era todo mundo estagiário, então sempre a gente tentava fazer alguma coisa assim, vamos tentar filmar para ver se dá certo. E aí a gente filmou, mas acabou que não ficou muito bom. Aí a gente só usou o texto mesmo. Mas já assim, quando eu entrei na faculdade, fiz na Universidade Federal de Goiás, né? E aí tem a rádio universitária, que aí tem uma parte da grade que é toda para os alunos. Então já logo no meu segundo semestre de faculdade já estava fazendo rádio. E aí os programas são todos ao vivo. E nossa, você quer aprender a fazer jornalismo, você vai fazer um programa de rádio ao vivo. Tudo dá errado, e era assim de segunda a sexta. Então já teve caso assim da gente ir fazer entrevista e aí tinha que, né, numa época pré-smartphones, tinha que gravar com um gravador de fita cassete, e aí chegava na hora o áudio tinha sumido. Meu Deus. Gente falar besteira ao vivo, no ar, gente tropeçar dentro do estúdio, com o microfone ligado. Nossa, não, já teve muita coisa, muita coisa. Até para quem tá nos ouvindo saber,
Eu e a Giovana tentamos gravar essa entrevista já anteriormente, mas deu uns problemas com o som. E aí eu fiquei totalmente desesperado, né? Tipo, cacete, será que vai rolar e tal? E a Giovana plena, falando, não, cara, já gravei com fitinha, fica tranquilo que vai funcionar. Não, então, aquele dia deu todos os problemas possíveis de ter, tivemos. Mas, assim, eu já, né, foram, tipo, só na faculdade foram 2 anos de rádio e depois, ano passado, foi 6 meses que eu fiquei lá no aparelho elétrico até o Henrique decidir dar uma parada. Uhum. Que também teve dia que teve problema. Do aparelho elétrico, teve um dia que tava gravando eu, o Henrique, e acho que a Márcia Breda, do Adoro Home Office, e a Carol, do Revisão Pra Quê. Mas aí o computador do Henrique atualizou no meio da gravação, perdeu assim 1 hora de gravação. Putz. E a gente teve que começar de novo. Já na sexta-feira à noite, assim, 7 horas, 7h30, a gente tava começando de novo a gravação. Nossa, que pique que devia estar todo mundo muito afim, né? Pois é, então, e aí a gente tentando, assim, não dar um nó na cabeça quando isso acontece, porque aí você pensa assim, tipo, você tem que começar a conversa de novo. Você não sabe o que você falou da outra vez, né? Aí eu ficava assim, gente, mas será que eu falei da outra vez? Será que eu tô repetindo de novo? Será que deu um nó na cabeça? Assim, no final o episódio ficou ok, assim, não ficou um grande desastre, mas, nossa, foi bem tenso, assim, foi tipo 1 hora de gravação perdida. Mas eu já passei por mais perrengues ao vivo, então eu falei, não, gente, tá tranquilo. Tá É tranquilo. consertável, pelo menos, né? Então, nossa, na minha época de faculdade, a gente, aqui em Goiás também tinha um festival de cinema ambiental, que era na cidade de Goiás, que foi a primeira capital do estado. Teve um semestre da faculdade, eu e a minha amiga, a gente ficou responsável pelo programa. Éramos monitoras do programa de cultura dos alunos, né? Que era uma revista cultural de segunda a sexta, 1 hora por dia. E aí a gente falou, não, vamos cobrir lá, né? Todo mundo ia, já era meio que tradição. A gente levava o estúdio móvel e ia pra lá. E aí, nossa, já teve caso assim, de tipo, tinha alguém, aí a gente fazia links ao vivo por telefone. Então o repórter ia pra porta do cinema e aí ligava pra gente, a gente colocava ele ao vivo no ar. Nossa. Aí já teve caso assim, de o entrevistado falar coisa errada, teve uma vez que não deu pra entrar na hora, e aí uma amiga minha que era repórter ficou conversando com o entrevistado, e aí na hora de voltar liberaram o microfone dela, e aí ela tava perguntando pro entrevistado sobre piqui, que é uma comida regional daqui de Goiás, todo mundo que vem pra cá come piqui. E aí ela fala assim, e o piqui? E saiu ao vivo, assim, liso o som todo dessa Meu conversa Deus. dela, tentando entreter o entrevistado enquanto não entrava o link ao vivo. Mas tem muita história, gente. Jornalismo é perrengue. Quem entra no jornalismo tem que saber que vai passar uns perrengues. E nossa, assim, eu não sei se é normal isso para todas as faculdades, todos os cursos, até porque eu não fiz jornalismo nem nada, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de coisa que você falou que tinha acontecendo durante a sua graduação, assim, pô, tinha rádio e revista e pautas constantes, assim, cara, eu tô muito impressionado com a quantidade de conteúdo. A rádio universitária daqui de Goiânia, ela é bem conhecida, assim, ela é uma entidade aqui mesmo. E todo mundo que entra na UFG, a primeira coisa que faz é entrar na rádio. Eu fiquei lá 2 anos. Um semestre eu fiz o jornal, que era o jornal mesmo, assim, notícias sérias, hard news. E aí eu fiquei 1 ano no Panorama, que era a revista cultural. Fiquei como repórter, aí no último ano eu fiquei como monitora. Aí eu apresentava o programa todo dia que eu tava lá, né? Eu e a minha amiga, a gente revezava. Quando você é monitor, você fica auxiliando o pessoal que está entrando, né? Os calouros que estão chegando. Mas aí tinha que fazer tudo, e era tudo os alunos que faziam, né? Tinha uns professores supervisionando, mas a gente que criava as pautas, a gente que ia atrás das entrevistas. Igual no Panorama, a gente fazia toda quinta-feira, tinha um quadro que chamava Microfonia, que era uma entrevista com uma banda. Toda semana a gente tinha que achar uma banda para ir lá na entrevista. Cara, toda semana. Toda semana, toda quinta-feira. E assim, Goiânia é muito. Goiânia é conhecida pelo sertanejo, mas Goiânia tem uma cena de rock alternativo muito grande, muito bem estruturada, assim. Tanto que alguns dos maiores festivais de música alternativa é daqui, né? O Bananada, o Noise e tudo mais. E assim, o pessoal se conhecia, né? Então sempre tinha alguém que a gente conhecia que tinha banda. Então dava pra fazer. Só que aí a gente começou a ficar metido, assim. Então vinha uma banda de fora tocar no final de semana e a gente tentava levar lá.
Teve uma vez que eu consegui levar o pessoal do Canastra, que era uma banda lá do Rio de Janeiro, eles já pararam agora. Mas assim, eu vim com o motorista da rádio, peguei eles na rodoviária, que eles fizeram um show em Brasília e vieram pra cá de ônibus. Fui pegar eles na rodoviária com o motorista, levamos eles pro estúdio da rádio, depois o motorista levou eles pro hotel. Cara, que demais. Mas, não, teve uma amiga minha que conseguiu levar o Pato Fu, depois que eu saí, né, aí a gente começou a ficar metido. E assim, o pessoal que monta festival aqui em Goiânia, eles já deixam separado, praticamente, os passes de imprensa da rádio. Então, assim, você liga lá e fala assim, sou da rádio, eu queria 2 credenciais para os repórteres, eles já entregam. Então, assim, eu com 17 anos eu tava cobrindo festival, sabe? Nossa, muito Festival legal, de música cara. aqui em Goiânia. Fazendo entrevista 4 horas da manhã com um artista bêbado na minha frente. Sem conseguir fazer uma frase, formar uma frase. E fazendo, assim, entrevista pra rádio, que você tem que ter o áudio depois. Sim. Não é depois passar o texto ali e fingir que tava tudo bem. Então, porque hoje em dia você dá muito, né? Entrevista em texto, nossa, você dá assim, você não pode mudar nada que a pessoa falou, né? Mas assim, você conserta pontuações e tudo mais. Mas no rádio não dá, você pode cortar uma coisa ou outra, né? Cortar um silêncio muito longo, todos esses és e as que a gente fala. Mas é aquilo ali, né? Não dá pra fazer mágica. Sim. Cara, muito legal que foi um treino muito real do mercado, né? Não, foi intenso, assim, você pensa, é uma rádio universitária, ninguém nem ouve, mas a gente nem ligava pro fato de que poucas pessoas ouviam, né, porque é uma rádio AM e tal, mas, assim, a gente tava se lixando, a gente queria fazer o melhor programa sempre, assim, quando você tá chegando na faculdade, você não vê problema em nada, né, você quer aprender as coisas, você simplesmente vai fazendo, e aí alguém fala, não, vamos fazer tal coisa, vamos trazer uma banda com instrumento, pôr aqui dentro os instrumentos dentro do estúdio, vamos. Se a banda topar, a gente faz. E tinha uns malucos que topavam. É isso, você vai aprendendo, assim, no dia a dia. E aí foi, por esse trabalho na rádio, eu fui lá pro Encontro de Culturas, fiquei no Encontro de Culturas 4 anos. E o ano que eu não fui já não foi nem porque eu não queria, porque eu tava morando em Floripa e não tinha como trabalhar mais lá. Que também era uma prova, assim, era uma, uma faculdade de jornalismo, 3 semanas do ano, assim. A gente ia para São Jorge. O evento é sempre nas 2 últimas semanas de julho. A gente chegava uma semana antes, né? Tinha coisa que a gente começava a fazer aqui antes, colocar texto de quem eram os artistas que iam participar e tal. E era um evento, assim, feito com o patrocínio da Petrobras. Então, assim, não tinha muito do dinheiro disponível. Então, assim, a programação caía de um dia para o outro. Num dia você tinha, assim, 6 artistas para se apresentar num dia. No outro, todos eles cancelavam. Nossa. Então, assim, tinha dia que a gente tinha que fazer muita coisa, tinha que trocar todos os artistas e tudo mais. Aí a gente chegava lá, São Jorge é uma vila de 500 habitantes, que não tem asfalto. Agora tem uma rodovia que passa lá do lado. Quando a gente ia, a gente tinha que andar, tipo, 17 quilômetros de estrada de chão para chegar na vila de Alto Paraíso, né, que é a cidade. E aí a gente ficava lá 21 dias sem sair, sem ir na cidade, porque todo dia tinha alguma coisa acontecendo. Tinha programação cedo, à tarde e à noite. Porque o Encontro de Culturas não era só os shows à noite. Tinha a aldeia multiétnica, que era a primeira semana, que era só com indígena. Eles colocavam, assim, 10 etnias indígenas para conviver num espaço juntas, assim. E aí eles faziam roda de conversa, oficina de informática para os índios. Várias coisas, assim. E na cidade também, sempre tinha, igual se tinha um grupo de circo que tivesse indo, aí tinha oficina de perna de pau, aí tinha oficina de samba de coco, quando o pessoal do Samba de Coco Arco Verde foi, aí teve um ano que o Ileaê foi, da Bahia, teve oficina de percussão, e a gente tinha que cobrir tudo. 4 estudantes de jornalismo. Nossa, é muita coisa. Esse evento acontece até hoje? Acontece até hoje, só que assim, eles mudaram muito o formato porque agora não tem mais o patrocínio do governo, né? Ah, nossa, que surpresa. Para não acabar, aí agora eles fazem, aí assim, igual, se você quiser participar da aldeia multiétnica junto com os índios, você tem que comprar o ingresso, né? Agora não tem mais, antes era tudo de graça. Ninguém que fosse público não pagava nada. Aí hoje também os shows eles fazem na Casa de Cultura, que eles têm lá, também tem que pagar ingresso, porque foi a forma que eles encontraram de não deixar o evento morrer. Que eles fazem desde 2001. O primeiro foi em 2001, então já tem 20 anos. Nossa, bom, é legal que eles conseguiram encontrar um jeito de sobreviver, pelo menos.
Então, hoje em dia, até hoje, todo mundo, assim, dá julho, alguém, tipo, algum dos meus amigos vai pra lá. Eu já fui lá outras vezes, assim, agora mais recentemente, mas, assim, só final de semana mesmo. Que aí que eu fui, agora, depois que eu não trabalho mais, que eu fui pra conhecer as cachoeiras e tal, pra fazer umas trilhas, porque quando eu ia pra trabalhar, eu ficava trabalhando o dia inteiro, assim, e era 21 dias seguido, não tinha dia de folga, não tinha domingo, não tinha nada disso. Se tivesse um evento e ele fosse passado pra mim, eu tinha que cobrir. Meu Deus. Por último, eu queria te perguntar, Giovana, se você pudesse voltar no passado e dar uma ou algumas dicas pra você mesma sobre a vida de freela, quais seriam? Cara, eu acho que de organização, várias, de não perder tempo com algumas coisas, registrar tudo, fazer contrato de tudo, deixar tudo escrito, não confiar só na palavra das pessoas. Não que você já tenha que entrar num negócio pensando que vai dar errado, que você vai tomar um calote ou alguma coisa assim, mas aprender a se proteger, né? A não deixar que essas coisas aconteçam por causa de uma falha sua, de alguma coisa que você poderia ter feito e não fez. Deixa eu ver, acho que é isso. Compre um computador bom logo. Não fique perdendo tempo tentando fazer coisas que o seu computador não dá conta de fazer mais. Planejamento financeiro, eu acho que é uma coisa que até agora eu estou terminando de fazer uma matéria para o aparelho. Acho que quando sair o episódio já vai ter sido publicada. Que é exatamente sobre finanças, contabilidade para freelancers e profissionais autônomos da área de criatividade. Eu acho que a gente não pensa nisso, né? Demora para pensar nisso quando você começa a trabalhar como freela, né? Que você tem que ter uma organização financeira, que você tem que fazer contabilidade e que ninguém vai fazer essa parte para você, a não ser que você pague alguém para fazer essa parte para você. E que provavelmente você não vai fazer isso, pelo menos no começo. Então, no começo eu não fazia, nossa, eu fui aprender a tirar nota fiscal emitir nota fiscal tem 2 anos, porque eu precisei fazer, né? E aí eu tava entrevistando 2 professores de faculdade sobre isso e eu falei, mas vocês não acham... O que vocês acham? Porque, assim, tem muito mais freelancer hoje em dia, tem muito mais gente trabalhando por conta própria, mas as faculdades, a não ser que sejam da área, não ensinam você a fazer isso. Na minha faculdade, eu tive uma aula de economia porque eu e as minhas amigas, a gente era muito chata, a gente se juntou e foi pedir a coordenação que a gente queria uma aula de economia porque a gente não queria, tipo, aprender a só ser jornalista de redação, sabe? Em Goiânia tem 3 grandes jornais, então, assim, não tem mercado para todo mundo, né? Eu mesmo nunca trabalhei em redação, já trabalhei com jornal impresso, mas em outras áreas, assim, como foi quando eu trabalhei na UFG, né? Tinha o jornal da UFG e eu escrevi algumas matérias para o jornal da UFG. Mas em redação de jornal mesmo eu nunca trabalhei, porque não cabe todo mundo, né? Então você tem que aprender alguma coisa além de ser empregado de alguém. E aí, assim, eles não me responderam ainda. Vocês vão poder ver na matéria. Eu espero que respondam. O que eles acham disso? Sobre esse buraco que tem no currículo de praticamente todos os cursos que não ensinam, né? Você tem que aprender isso na marra quando você decide ser freela. Sim, e até aprender você pode se comprometer bastante, né? Financeiramente. Sim, porque ser humano, a gente só aprende as coisas na porrada, né? Só aprende quando precisa aprender. Ainda mais quando é coisa que não é, assim, prazeroso pra você, né? Porque quem trabalha na área criativa dificilmente vai se interessar por planilha de Excel, de fluxo de caixa e tudo mais, né? Uma coisa que você faz porque tem que fazer mesmo. Sim, porque você não vai ter dinheiro pra pagar outra pessoa, né? Aí quando você tiver dinheiro pra pagar outra pessoa, você vai pagar feliz, né? Porque você sabe, não, realmente essa pessoa, ela merece meu dinheiro. É bem isso. Giovana, muito obrigado por ter disponibilizado um tempo aí, conversado e contado de tantas histórias muito legais que rolaram aí na sua carreira. Não, eu que agradeço. Fiquei muito feliz de você ter pensado em mim. E quando quiser conversar de novo, é só chamar. Tô sempre aí à disposição. Maravilha, muito obrigado, Giovana. Um beijo. Beijo.